Olá, minhas princesas e meus príncipes! Hoje tia Edila não vai aparecer, tá? Porque eu preciso que vocês prestem atenção na explicação da atividade toda sobre ciências, tá bem? Hoje, dia 4/5, segunda-feira, tá? Vamos dar início à explicação da atividade. Prestem atenção em cada questão. Essa é a atividade sobre o vídeo anterior que vocês assistiram, como o som é produzido. Primeira questão. Conceitue ondas sonoras e como elas se propagam. O que é conceituar? Conceituar é você dizer o que é. Então, a primeira questão está perguntando o que é ondas sonoras. Vocês vão dar o conceito de ondas sonoras. Lembram o que é ondas sonoras? São pequenas vibrações do ar causado por algum material. Lembra do exemplo que eu dei com a folha de plástico? Então, quando eu fiquei com a folha de plástico parada, ela não produziu nenhum som. Mas aquele movimento de vai e vem, só aquele movimentozinho, fez com que as partículas de ar se movimentassem, vibrassem e produzisse aquele som que vocês escutaram. Então, ondas sonoras são pequenas vibrações do ar causada pela movimentação de um material. Façam o seguinte, botem a mãozinha de vocês na mesa de casa, tá? Se for de madeira ou de vidro, ou até mesmo na porta. Uma mão, a palma aberta na madeira ou na porta, na mesa ou na porta, e com a outra mão vocês vão dar algumas batidas. Quando vocês derem essas batidas, com a outra mão vocês irão sentir que a madeira, ela produz um tipo de vibração. Ela vibra toda vez que você bate. Com essa vibração, o ar, ele se movimenta, produzindo o som. Como elas se propagam? Já sabemos que em meios sólidos elas se propagam, não é? Porque nós movimentamos, vocês fizeram a experiência da porta e da madeira. Nós sabemos que as baleias e os golfinhos conseguem se comunicar debaixo d'água. E também sabemos que nós, seres humanos, também conseguimos reproduzir som através da fala. Toda vez que nós falamos, a vibração do ar acontece, causando o som que chega dos nossos ouvidos. Então, nós nos comunicamos através do ar. As baleias debaixo d'água, no meio líquido, e tem um som produzido em meios sólidos. Vamos para a segunda questão. O som é produzido quando há vibração de algum material, não há vibração de nenhum material. E aí? Essa tá bem fácil, viu? Quero ver quem vai acertar. Dê exemplos de alguns materiais por onde o som pode se propagar. E aí? Alguns exemplos que a Edila já até disse, não é verdade? Que vocês já fizeram uma experiência, tá? Quarta questão. Explique como ocorre o eco. E informe qual o outro nome dessa propriedade. Então, como é que acontece o eco? Vocês já perceberam, já tiveram alguma situação de estar em algum lugar fechado e vocês falarem e vocês conseguirem ouvir a voz de vocês novamente?
Então, esse fenômeno é chamado de eco. Tia, como é que acontece o eco? Ele é produzido como se fosse uma repetição, né? Por que ele ocorre? As ondas sonoras, elas retornam para você quando encontram uma barreira em seu deslocamento. Por exemplo, vocês estão em um ambiente fechado, começam a falar, as ondas sonoras levam o som que você produziu, elas, como a barreira é uma parede, elas acabam voltando para você e você consegue ouvir o que você falou novamente. Então, o eco é isso, né? As ondas sonoras, elas podem retornar quando encontram uma barreira em seu deslocamento. Eu estou falando, mas se eu estou próximo a uma barreira, parede, nesse caso vai ser a parede, né? Porque vocês vão estar dentro de um quarto fechado. Quando elas chegarem na parede, vão retornar, certo? Isso é o eco. E qual o nome dessa propriedade? E aí, quem? Isso, elas são chamadas, o eco é chamado de reflexão, tá? Nós podemos chamar ele de duas formas, o eco ou reflexão, que nada mais é do que isso, né? Está refletindo aquilo que você fala. Quando o eco encontra uma barreira, as ondas sonoras são refletidas. Então, elas voltam em direção a você, o ponto de origem. Entendido? Ok. Quinta questão. Informe a característica do som que nos permite identificar sua fonte de origem. Vocês já perceberam que nós conseguimos identificar algumas pessoas só ouvindo a voz delas? Vocês reconhecem o som da voz da mãe de vocês, do pai, da sua tia, se escutar de longe, não reconhece? Pois é, essa é uma característica do som que nos permite identificar a fonte de origem. Se tia Idla estivesse aí na casa de vocês e chamasse no portão, vocês conseguiriam identificar a minha voz? Com certeza, né? Então, essa característica, ela é chamada de timbre. Então, o timbre da minha voz, ela é única. Como o timbre da voz de vocês também são únicos. Cada pessoa tem um timbre de voz único. Timbre é uma das características do som. Sexta questão. De acordo com as características do som, ele pode ser intenso, forte ou fraco, ou alto, grave ou agudo. Liste alguns materiais onde é possível identificar o som pela intensidade, pela altura. Então, nós temos duas características, né? São as duas principais. Que é a característica, nós podemos identificar o som pela sua intensidade e pela sua altura. O que seria a intensidade? Se o som ele é forte ou ele é fraco. Lembra do exemplo que eu falei no vídeo anterior sobre a explosão? Se acontecer uma explosão na rua onde vocês moram, ou até mesmo em frente à sua casa, o som vai ser percebido por vocês como muito forte. Vai ser um som bem forte. Agora, se uma pessoa escutar essa mesma explosão
vamos falar assim, a umas 10 ruas depois da de vocês, ela vai ouvir o som dessa explosão mais fraco. Então, intensidade é ouvir o som forte ou fraco, tá? Então, vocês irão listar alguns materiais que é possível identificar pelo som, pela intensidade. Qual é o material que a gente pode identificar pela intensidade? E se a gente bater com uma certa força, ele vai ser mais forte ou mais fraco? Altura, grave ou agudo. Lembram do exemplo que eu falei sobre o tom da voz de um homem, de uma mulher, ou de uma pessoa adulta, ou de uma criança? O tom de uma criança, ele é mais agudo ou mais fino que o tom de voz de uma pessoa adulta, que vai ser mais grave. Então, existem alguns materiais que nós podemos identificar pelo grave e pelo agudo. O que seria o grave? Um som mais alto, com maior altura. E o que seria um som agudo? Um som mais baixinho, tá? 7ª questão. Registre suas observações adquiridas através da experiência proposta na videoaula. Lembram que no finalzinho da nossa videoaula, a tia Edila pediu para vocês realizarem uma atividade com o papai ou com a mamãe, para separar 4 tipos de materiais: a mesa, porta, um copo de vidro ou até mesmo seu livro. Não foi? Então, separados os materiais, o que é que vocês irão fazer? Pedir para a mamãe ou para o papai dar batidas em cada material. Isso vocês têm que estar com os olhos vendados, tá? Não pode ver. Tem que estar com o olho fechado. Pega uma vendinha, um paninho, uma camisa, amarra nos olhos, venda, para poder perceber qual é o som que aquele material vai reproduzir e qual é o material, tá? Aqui nessa coluna, objetos escolhidos, vocês irão colocar qual foi o objeto que vocês escolheram. Se foi uma mesa, se foi a porta, se foi um caderno, cadeira, a porta da geladeira, o armário, a mesa, tá? Material do qual é feito. A mesa de vocês é feita de que material? De madeira ou de vidro? Escreve aqui nesse quadrado. Houve vibração visível ao bater? Como assim? Com a mãozinha aberta, vocês vão colocar em cima da mesa. Enquanto a mãe ou o pai de vocês dão batidas nessa mesa, tá? A partir daí, com os olhos fechados, vocês vão poder perceber se a mesa vibrou com as batidas ou não. Se houve vibração, vocês vão colocar aqui. Houve vibração. Se não houve vibração, também vou colocar aqui. Não houve vibração. Som forte ou fraco. O som da mesa, quando a mãe ou o pai de vocês bateram, ele foi forte ou foi fraco? Se foi forte, escreve aqui. Se foi fraco, também tem que colocar. Fraco. Som grave ou agudo. O som da batida na mesa, ele foi grave ou foi agudo? Aí escreve aqui também. Lembrem que quando o som é forte ou fraco, nós estamos falando da intensidade. Quando o som é grave ou agudo, estamos falando da altura, tá? Ó, todas as respostas para essa atividade vocês irão encontrar no livro de ciências, da página 4 até a página 7. Lembrem-se de estudar.
tá? Respondam tudo com calma, sem muita pressa, sem nervosismo, certo? Tia Idila acredita no potencial de cada um de vocês. Combinado? Respondam tudo direitinho, com a letra linda. Eu quero ver todo mundo com a letra bem caprichada. E lembrem-se de ficar em casa, ó. Fiquem em casa, tá? Se precisar sair com o papai e com a mamãe, usem máscara. Quando retornarem para casa, higienizar muito bem as mãos, lavar com água e sabão ou álcool em gel ou álcool 70, tá bem? Respondam a atividade com capricho. Ela vai estar disponível no portal de vocês para a impressão, se vocês quiserem imprimir em casa, ou podem pegar no colégio também, e vão estar impressas no colégio. Muito bem. Um beijo, pessoal, e até a próxima aula. E peçam ao Papai do Céu para que nos proteja, para que tudo isso, essa pandemia aí louca, acabe de vez e nós podemos voltar para a nossa escola, porque tia Idila está morrendo de saudade. Tá bom? Um cheiro. Tchau.